Senhor. Apesar de estar bastante rouca, o Senhor ter colocado no meu coração para eu estar ministrando algumas passagens que Ele tem me dado ao longo do tempo, por eu ser uma semi-analfabeta digital, agora que eu estou começando a aprender a enviar vídeos, mas nunca é tarde. Tenho tentado fazer a obra do Senhor no Face. Todos acho que perceberam que meu Face não é para brincadeira, não é para coisas banais, apesar de vez em quando colocar uma brincadeira, mas é mais para evangelizar, glorificar o nome do Senhor e trazer mensagens, certa parte que Deus toca para algumas pessoas que eu sei que estão enfrentando lutas, que eu sei que estão enfrentando problemas. E agora Deus aprove preparar de eu estar dividindo com vocês um pouco daquilo que Ele tem colocado no meu coração. Hoje Ele me dá uma passagem bastante conhecida que está... Eu estou falando baixo porque eu estou sem voz. Normalmente não é assim. Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, ouvi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas, com duas cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, e trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Sempre quando eu leio essa passagem de Isaías, ela é muito particular, porque é um momento muito marcante, né, na vida de Isaías, e conforme ele deixou escrito, parece que nós estamos falando conosco mesmo. Mas eu creio que é assim essa passagem. De certa forma, ela fala realmente conosco no íntimo. E no ano que morreu o rei Uzias, em determinado momento, de tamanha tristeza, tamanha dor, Isaías resolveu ir até o templo. Não vou entrar em questões sobre a vida, sobre sacerdócio, sobre a chamada, sobre o que era, quem era, deixava de ser Isaías. Agora, no momento, nós vemos Isaías somente como um homem sofrendo uma perda, sofrendo dores emocionais. E o que vemos é que a visão dele nesse momento está meio anuviada, está meio embaçada, está meio conturbada. E ele decide se refugiar no templo. Talvez ele tenha
tentado buscar ali algum refrigério, alguma resposta ou forças para continuar realizando aquilo que o Senhor tinha com ele, mas teve uma surpresa ao chegar ali, porque ao entrar no templo, toda a atmosfera, todo o ambiente foi transformado pela glória da presença do Senhor. E de repente ele não via mais os castiçais, os incensários, lugar santo, a mesa da preposição, os pães. Ele começou a ver algo que ele nunca tinha visto e também não condizia com o ambiente. E ele percebeu que ele estava vendo o próprio Senhor ali. O que me traz a princípio nessa passagem é a visão de Isaías. Ao entrar no templo, a visão dele era uma: de tristeza, de derrota, totalmente embaçada, sem enxergar saídas, sem enxergar soluções. Mas de repente, toda a neblina, toda a nuvem de dúvidas, incertezas e dores passam e dão lugar para a glória de Deus, porque nada pode subsistir diante da glória do Senhor. Então aqui Isaías tem a visão dele trocada, tem a visão dele mudada. E ele deixa de ver dor, sofrimento, angústia para ver a glória do Senhor, para ver o Senhor assentado no seu trono, para ver os anjos do Senhor, para ouvir os louvores que os anjos entoavam, e creio que ele nunca mais foi um mero adorador depois que ele ouviu essa adoração. Ele se tornou um verdadeiro adorador, porque não tem como uma pessoa ter contato com uma adoração linda dessa e depois continuar um adorador meia tigela, meia boca. De repente ele começou a perceber que até os umbrais das portas começaram a se mover, tamanho era o poder de Deus ali naquele lugar. Estamos falando de portas gigantescas e os umbrais delas começaram a se mover e aquele lugar ficou tomado pela fumaça da glória de Deus. A visão dele ficou embaçada assim, mas pela glória. Que Deus está falando contigo hoje. Sua visão pode estar embaçada pela dor, mas no nome de Jesus ele vai trocar essa visão embaçada da dor pela visão embaçada pela glória de Deus. E aqui, depois que ele tem essa experiência, que ele vê Deus, que ele vê os anjos do Senhor e que ele tem a sua visão trocada de embaçamento de dor por embaçamento da glória, ele muda novamente a sua visão, olhando para ele mesmo. E se enxerga como ele realmente é. Então, ele poderia se achar até que bom, condizente com a postura, com a posição que ele ocupava ali naquele reino. Mas diante da glória do Senhor, da presença do Senhor, ele se vê como um mero pecador. Geralmente é isso que acontece quando nós damos lugar ao Senhor, de trocar a nossa visão de dor pela visão da glória dele. Nós teremos também a nossa visão mudada, nós nos enxergaremos realmente como nós somos. Às vezes as lutas são grandes, as perdas são grandes, os abismos são grandes, as tormentas são grandes. Mas nós também somos grandes pecadores. Nós também somos grandes homens e mulheres falhos diante da presença do Senhor. E enquanto não enxergarmos isso, e enquanto não vermos isso em nós, e clamarmos por uma mudança, por uma transformação, nós não poderemos sair da situação em que estamos para viver o melhor de Deus nas nossas vidas.
Isaías, vendo a sua iniquidade, o seu pecado, ele clama a Deus para que o perdoe e o restitui. E imediatamente o Senhor manda um daqueles anjos com uma tenaz, com uma brasa viva do altar, tirada do trono do Senhor, para purificar Isaías, para tirar o seu pecado e deixar isso bem claro na vida dele, que a partir daquele momento, aquele pecado que o acusava, aquele pecado que o atormentava, não o atormentará mais. E novamente a visão dele é mudada. Depois de perdoado, sarado, ele não olha mais para si. Um homem de Deus que tem um encontro com Deus como Isaías teve, que viu a sua glória como Isaías viu. Ele vai olhar para si, ver o seu pecado, ver no que ele precisa mudar. Depois que ele for transformado nisso, ele não vai conseguir ficar olhando para si mais muito tempo, porque ele vai ver que tem coisas, prioridades maiores no reino, e ele vai olhar para fora de si. Ele vai olhar para fora do templo. Ele vai olhar para aqueles que necessitam. Quando Deus diz para ele: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele consegue contemplar a visão de Deus ali naquele momento e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Nisso eu vejo a transformação que há na vida de pessoas quando elas realmente têm um encontro com o Senhor e permitem que Ele trabalhe em suas vidas da maneira que Ele deseja. O que o Senhor tem para ti, para mim, essa madrugada, é isso. Ele sabe da sua dor, Ele não é indiferente a ela, Ele sabe da sua tristeza, Ele sabe das suas angústias, das suas lutas, de tudo que você tem passado, de tudo que você tem enfrentado. Mas mesmo em meio a tudo isso, Ele quer ter um encontro real contigo. E mesmo em meio a toda essa tormenta, Ele quer te transformar, Ele quer te melhorar. As provas e as lutas que Deus permite nós passarmos são pedagógicos. É a maneira de Deus nos ensinar a ser melhor. Ele quer que depois que você veja-o, contemple-o no meio de toda essa situação, que tenha a sua visão mudada, Ele quer que você olhe para si e veja o que precisa ser mudado em você também. Para sair de vez dessa situação, para sair de vez desse beco sem saída, para sair de vez desse lugar tão medíocre que você se encontra e você quer até mesmo sair por suas próprias forças, mas até mesmo você não tem conseguido. Porque você precisa desse encontro com o Senhor. E se colocar à disposição dele para ser perdoado, tratado, purificado, que seja necessário. E imediatamente Ele te levará aonde Ele deseja, onde Ele tem um plano, uma chamada para você. Que você possa meditar nessa passagem, que você possa meditar no que o Senhor está querendo dizer com você, para você, porque a minha parte eu já recebi. Sou Gita Ramos, e essa é a passagem que o Senhor tem me dado para dividir com vocês, amadas e amados do Pai. A paz do Senhor. Boa noite.